Olá, sou Lucas do Nascimento Reis, sou aluno do mestrado profissional em Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ProF UFRRJ. Estou aqui hoje para gravando esse vídeo para falar um pouco sobre problemáticas da educação física no ambiente escolar, problemáticas essas que nós trabalhamos ao longo do componente curricular, problemáticas da educação física, que é, né, um componente, né, da disciplina, né, do mestrado profissional lá na Rural. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o trabalho final, né, que a gente tinha que elaborar, que era o mapa mental. Todos os alunos, né, tiveram essa proposta de elaborar um mapa mental, um mapa conceitual sobre essas problemáticas, né? Então, eu vou começar falando um pouco sobre os temas geradores, tá? Foi o último assunto que nós abordamos, mas eu acredito que ele tenha dado todo o pano de fundo dessas problemáticas ao longo do curso, tá? Esse tema gerador aparece com Paulo Freire, né? Importantíssimo na formação de todos, né, os profissionais da educação e, sobretudo, professores, né, que fala sobre os temas dos geradores como problemas, problemáticas, questões que emergem no meio social, né, específico que está sendo analisado, né. Ele trabalha no livro, né, Pedagogia do Oprimido, né, é, e ele fala bastante, né, sobre questões que se apresentam muitas vezes como situações limite, que são situações que parecem, no primeiro momento, impossíveis de serem superadas, e também fala sobre o conceito de inédito viável, né, que seriam aquelas soluções que você encontra para aquilo que parecia antes limitante e você pode superar aquela situação. Então, veja, né, às vezes se apresenta um cenário, uma situação limite, algo que a gente não consegue superar, e o inédito viável vem justamente nessa contramão, né, dizendo que sim, dá para a gente superar essa situação, podemos superar essa situação. E eu consigo ver, né, esses temas geradores com as problemáticas da educação física, né? As problemáticas seriam, né, situações, né, limite, que às vezes a gente parece que não consegue superar, mas existe sempre a possibilidade de criarmos nossos inéditos viáveis de acordo com as nossas especificidades, né, com as nossas condições de trabalho, com as nossas habilidades, né, é, docente, e a gente precisa sempre ter essa questão, tá? Que essas problemáticas elas acontecem para muitas pessoas de maneiras diferentes, às vezes iguais, às vezes diferentes, mas que é possível superar essa condição que nos limita para superarmos, né, é, todas essas problemáticas, né? A primeira delas que nós trabalhamos ao longo do curso foi a questão do abandono do trabalho docente, tá? É, as categorias de atuação, né? Até se chegar nesse abandono do trabalho docente, elas se desenvolveram, né? Historicamente na educação física escolar com práticas tradicionais, o desinvestimento pedagógico e as práticas pedagógicas inovadoras. Bom, na questão das práticas tradicionais, nós temos, sobretudo, o elemento esporte, né, como é, conteúdo central da educação física escolar. Então, você elegia, né, quatro, e ainda elege, né, porque essa prática tradicional ela persiste na escola, você elege quatro conteúdos, né, quatro esportes: basquete, vôlei, handebol, futsal, e trabalha em cima desses esportes, principalmente a questão técnica, né? A questão do desenvolvimento para o jogo esportivo, né? Para o desenvolvimento de habilidades relacionadas a esses esportes. O desinvestimento pedagógico, ele na verdade ele é, né, o abandono do trabalho docente, né? Por quê? Porque ele é a ausência de aula, quando o professor se exime, né, de ser o professor, né, de ser a figura docente, de propor algo para os seus alunos, né? Ele apenas oferece o material sem nenhuma intencionalidade pedagógica e fica ali, né, fazendo qualquer outra coisa, como conversando com alguns alunos, lendo um livro, menos trabalhando com, né, as questões da educação física que são
muito importantes para os alunos na escola. E as práticas inovadoras, né, práticas pedagógicas inovadoras, ela vai na contramão das duas anteriores, né? Primeiro, porque as práticas pedagógicas inovadoras, elas querem inovar no chão da escola, elas querem trazer elementos novos para além dos quatro esportes, elas querem trazer abordagens, né, que traduzam a educação física escolar numa outra direção, sem ser a questão técnica, mas não deixando a técnica, né, totalmente escanteada, apenas, né, equilibrando as coisas, né, e elas se traduzem em muitas metodologias, né, que surgiram, né, concepções abertas, crítica superadora, crítica emancipatória, né, abordagens que traziam, né, um outro cunho para a educação física escolar, né? E aí, dentro dessa questão do abandono do trabalho docente, é muito importante a gente falar também das dimensões de análise, tá? Não é o abandono do trabalho docente, ele não acontece apenas pela intenção do professor de abandonar, né? Alguns fatores colaboraram para que isso chegasse ao ponto que chegou, né? A primeira questão é o processo de transformação da área, né? Que caminhou, né, principalmente com a ruptura dos anos 80 e todo esse processo que foi muito mais conceitual, né, do que teórico-prático, né, e isso inviabilizou para muitos professores, né, a via esportiva, porque já não podia mais trabalhar com esporte, vamos dizer assim, né, não podia trabalhar mais com esporte. E algo que era inalcançável, porque se pedia muito mais do que isso, os professores não viam, né, como estabelecer isso. E a segunda questão é justamente isso: quais são as condições objetivas de trabalho de cada docente? Muitos alegavam que essas condições, né, no chão da escola, no cotidiano escolar, eram muito complicadas para se trabalhar todas as questões novas que se apresentavam para essa disciplina. A cultura escolar é um elemento central, porque na escola se criou, né, um ambiente, né, que já se tem a expectativa do que se trabalha com educação física e qual a sua relação com a escola, por exemplo. A escola espera muito da educação física, que ela trabalhe conteúdos que possam gerar frutos, né, para, por exemplo, eventos, né, como o interclasses, né, como os jogos estudantis, né? Então, existe esse pano de fundo muito ancorado também na história da própria área, né? E as disposições sociais do professor, atualizadas no seu contexto de trabalho. Por quê? Porque o professor, né, ele vai ter que escolher, né, que ele quer? Ele quer reproduzir aquilo que historicamente foi colocado para a educação física ou ele vai problematizar para trazer outros elementos? Então, isso é muito dependente também da disposição social do professor. O que ele entende por educação física? Quais elementos ele acha interessante? Ou se não acha também, se acha que a área, né, não é uma área que realmente trabalhe com um conteúdo próprio, né, e seja apenas recreacionista. Mas isso vai depender, sobretudo, da ação docente, do professor, né? É, bom, aí a gente caminha do abandono do trabalho docente para a relação entre teoria e prática, né, que é uma relação complexa, né, entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, né? A educação física, historicamente, no modelo tradicional, priorizou o ensinar a fazer, né? E o ensinar sobre o fazer, ele foi escanteado. Então, quando você coloca o modelo tradicional versus o modelo renovador vai falar: opa, a gente precisa trabalhar além da prática, a gente precisa trazer os conceitos ligados a essa prática para dialogar, eles dialogarem entre si. Você não pode mais fazer apenas o fazer, né? Você precisa ensinar sobre o fazer. Quais as questões estão ligadas a esse fazer, né? E aí romper com essa dicotomia. Por quê? Porque os desdobramentos mostravam que o ensinar a fazer era valorizado. O ensinar a fazer e o sobre fazer, eles eram separados, né? Às vezes você ensinava, né, até numa aula teórica mesmo, né? Você ensinava, né, uma questão, né, um problema, um conteúdo, né? E quando você chegava na prática, você reproduzia, por exemplo, o que tradicionalmente foi sempre trabalhado na educação física, principalmente a técnica dos esportes, né, lá do quadrado mágico, né? Então, o que que acontece? A gente tem lá, principalmente no texto da Dari, o exemplo do mintonete, né? Que existe toda uma prática ali que envolve, né? Desde a evolução do vôlei, né? Ah, o mintonete, ele é o primórdio do vôlei, né? Ele era jogado dessa maneira,
ele tinha essa preocupação, ele era voltado para essas pessoas. Depois a gente teve o vôlei, né, que tinha a questão da vantagem, né? Aí a partir da vantagem você tinha determinados elementos que complicavam o jogo ser passado na televisão. E aí depois você tem um vôlei atual, que já não existe mais a vantagem, ele cabe no modelo televisivo. Enfim, aí é uma série de elementos, né, que relacionam teoria e prática, e esse ensinar, né, a fazer com o sobre fazer, com o exemplo do Mintonês. Aí a gente parte para os aspectos legais. Os aspectos legais, eles são importantes, porque foi identificado um retrocesso da lei que hoje está em vigor, né? É importante a gente falar isso, porque principalmente nos casos de facultatividade, né, independente do horário. Então, a legislação brasileira, né, a LDB, principal lei do Brasil, né, sobre que versa sobre educação, ela traz, né, alunos trabalhadores, pessoas maiores de 30 anos, militares, mulheres com prole, né? Antes isso era conectado ao ensino noturno, que já era problemático, agora para toda a educação, né, brasileira, esses alunos simplesmente têm a facultatividade da prática. Mas o problema de interpretação é o seguinte: sendo sua prática facultativa ao aluno nessas condições. Só que o aluno, ele é facultado à prática, não à aula. A aula de educação física não se resume apenas à prática. E esse é o problema. Esse problema de interpretação da lei é o que complica a situação, muitas vezes, da interpretação sobre a educação física, né? Porque a educação física não é apenas a prática, né? É um elemento muito importante. Tem toda essa questão, né? Que é muito fundamental da gente problematizar essa relação de educação física prática e não apenas a prática. Depois a gente avança e chega na indisciplina e afastamento dos estudantes, como uma questão central. O afastamento, sobretudo, acontece com a repetição dos conteúdos. Os alunos se sentem fartos de ter aqueles mesmos quatro conteúdos. Quando tem esses quatro conteúdos, às vezes o abandono é tanto que aí rola o desinvestimento pedagógico, a ausência de aula, e o insucesso e exclusão dos alunos. O afastamento está baseado nesses dois elementos. Primeiro, a repetição, né? Apenas dos mesmos conteúdos, e depois o insucesso e a exclusão dos alunos a partir desse modelo, tá? Indisciplina. A indisciplina está na questão de não querer seguir as regras dos jogos e os combinados, né, com o professor, de respeitar os colegas e o próprio professor durante as aulas e as conversas paralelas. Você está lá explicando, né, como é que vai ser a atividade e está lá os alunos conversando entre si sem prestar a menor atenção, às vezes até por considerar a educação física uma disciplina meramente prática, sem sentido, né? E aí precisa se problematizar esses aspectos, a problematização desses aspectos. A partir disso, existem alguns modelos, né, que pensaram, tá, uma nova abordagem para poder resolver os problemas do afastamento e da indisciplina, né? O Sport Education, né, que é um modelo de educação física que você distribui várias funções para os alunos, né, desde serem juízes, né, serem mesários, serem jogadores, e essa inversão de papel, né, que coloca eles em diferentes situações, diferentes figuras do esporte, né, para que eles possam perceber, né, muitas vezes na própria pele, né, o quão complicado é estar nessas situações. A aprendizagem cooperativa, que traz um outro elemento, né, não tanto foco assim na competição, mas vamos olhar um pouco para a cooperação, como é que a gente pode construir um conhecimento junto, os alunos entre eles, né? O modelo de responsabilidade pessoal e social e o futebol calerreiro, né? O futebol calerreiro, ele voltado mais para as origens do futebol, para a essência do futebol de rua, jogado na rua, né? Voltando para aquela, como é que a gente pode recriar regras junto com os alunos para que a gente possa ter, né, novos combinados, para que eles possam pensar, para que essas regras que são combinadas, né, em comum entre todos, né, mostrem para eles, pô, as regras são importantes, né? São importantes de ser seguidas porque são combinados, né? E não necessariamente seguir as regras que foram impostas pelo modelo esportivo profissional, né? E aí a gente avança e chega às dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes. Essa dificuldade muito em conta, né, do modelo esportivista que pautou
principalmente as práticas tradicionais, e é hegemônico até hoje na área da educação física escolar, né? Então, é uma coisa muito importante, né? Que a gente tem que continuar falando para que a gente possa avançar nesse sentido de parar um pouco apenas com o esporte e adentrar nos jogos, nas lutas, nas danças, na ginástica, né? E agora nas aventuras, nas práticas corporais de aventura, né? Na verdade, o modelo esportivista, ele valoriza muito a prática apenas, né? E muito o conteúdo do esporte, né? E muitas vezes o esporte pelo esporte, o esporte que se aproxima do esporte de rendimento, a técnica exacerbada, né? Então a gente precisa olhar e questionar, né, quando a gente ensina os esportes, né, também essa questão. O que que se ensina nos esportes, né? As abordagens pedagógicas renovadoras, por exemplo, vão falar, a gente precisa ensinar as contradições do mundo esportivo. Por que que a vitória a qualquer custo é trabalhada no ensino do alto rendimento, né? Na questão do alto rendimento, vitória a qualquer custo, né? Porque questões ligadas ao esporte, ao mundo social do esporte, têm que ser problematizadas, né? Quais temas estão ligados ao esporte que são fundamentais de serem trabalhados com o esporte, né? E não apenas para ele, né? Mas com ele, né? Então, é preciso um melhor aproveitamento do esporte, né, do conteúdo do esporte. E aí traz, né, a questão da diversidade, a gente traz diferentes esportes, não só aqueles quatro, né? Os jogos de iniciação. Então, em vez de você ficar focando ali, né, no ensino do chute, no ensino do passe, no ensino, né, do drible, né, e a questão dos fundamentos, né, que seria algo mais tradicional, né, que acontece na educação física, trabalhar com jogos de iniciação que trabalhem essa temática, né? Então, o jogo do passa 10, por exemplo, você está trabalhando ali a questão, né, do passe, a questão da recepção, a questão, né, do deslocamento, né? E isso está sendo trabalhado também o fundamento ali, né? Não significa que você não possa trabalhar o fundamento isolado, né? Em algum momento, claro que sim, mas não apenas isso, né? Não apenas a partir disso. Os jogos de iniciação, eles também dão um maior prazer para o aluno, por exemplo, adentrar no ensino do esporte propriamente dito. A inclusão de saberes conceituais, dos atitudinais também, aqui não aparece, mas aí vem embaixo, né, a questão de temáticas emergentes. Quais as temáticas que perpassam o esporte que possam, né, acrescentar, né, que possam dar ao esporte mais do que apenas sobre ele, mas com ele, né? E por fim, na última, penúltima semana, porque a gente começou pela última semana, pela questão, né, dos temas geradores, para poder fazer esse pano de fundo, né? As questões de gênero na educação física escolar. Então, uma grande polêmica é aulas mistas ou separadas por sexo. A gente acaba vendo que o paradigma biológico ele pauta muito essas aulas de educação física. Por quê? Do primeiro ao quinto ano, geralmente, não, tranquilo, aulas mistas. Mas quando chega do sexto ao nono, aí não, tem que separar. Menino joga num tempo, menina joga no outro. E isso é uma problemática muito fundamental de ser problematizado, porque tem muitos professores que não veem como necessário você incluir, né, meninos e meninas nas aulas de educação física. Por quê? Porque eles alegam que os corpos são diferentes, as performatividades são diferentes. O aluno é muito mais forte, tem muito mais experiência que o aluno. Mas a diferença, ela deveria significar uma potencialidade e não uma limitação. É exatamente isso que a gente tem que problematizar quando a gente fala das questões de gênero e educação física escolar. E aí, veja, isso não quer dizer que seja fácil, mas não quer dizer que seja impossível, né? Então a gente precisa construir um ambiente de respeito e solidariedade, tirar essa coisa da competição exacerbada e falar, galera, a gente está aprendendo aqui no chão da escola. A gente não está num clube, a gente não está jogando num jogo profissional, a gente está no ambiente escolar. A gente precisa levar isso em consideração. E aí, a construção cultural de corpos masculinos e femininos é justamente essa questão. As diferenças não são apenas biológicas, elas são construídas culturalmente, né? E é justamente isso que a gente precisa falar. Ah, existem, por exemplo, práticas que foram historicamente ligadas ao masculino, práticas que foram historicamente ligadas ao feminino. E isso é importante de ser trabalhado com os alunos, para que eles percebam que muitas vezes as pessoas tiveram poucas oportunidades
né, de trabalhar, né, vivenciar corporalmente determinadas práticas. Essas diferenças biológicas e socioculturais. As diferenças são biológicas e socioculturais. Não uma apenas, nem a outra apenas. As duas ao mesmo tempo. E a gente precisa problematizar esses condicionantes que determinam práticas masculinas e femininas. Aproveitar que essa sociedade que a gente está vivendo agora é uma sociedade que a gente tem visto mais essas práticas, né, acontecerem, por exemplo, na televisão aberta, ou a Copa do Mundo Feminina de futebol, que foi uma prática historicamente ligada ao masculino, usar esses exemplos, né? Por exemplo, o voleibol, que historicamente também foi ligado ao feminino e agora está muito voltado também ao masculino. Então, a gente precisa começar a problematizar essas questões na educação física escolar. Aqui eu coloquei, né, os símbolos, né, para poder representar cada um dessas problemáticas, né, que é o abandono do trabalho docente. São ideias, né, com, né, e boas práticas, né, práticas inovadoras, né, que é o caminho que a gente tem que seguir, né. A relação entre teoria e prática, eu coloquei aqui né, um professor pensando, né, sobre como relacionar essa teoria com essa prática. Os aspectos legais, a questão, né, da lei, né, as indisciplinas e afastamento dos estudantes, um cartão vermelho que representa, né, justamente, vamos acabar, vamos expulsar essa questão da indisciplina, vamos pensar em novas formas de reaproximar esses estudantes, né? Os esportes aqui eu coloquei, né, algumas bolas diferentes, por exemplo, a bola de futebol americano, que aqui no Brasil, né, é pouco, aparece pouco, né, que uma raquete de badminton, também é um esporte, né, que não que tenha sido totalmente apagado, mas não considero que seja hegemônico, né? Mas apesar de que é bem trabalhado nas educações físicas atuais, é a questão de gênero que bota uma balança, né, para a gente equilibrar, né? As meninas e meninos têm que estar equilibrados, né, para que a educação física possa se comprometer com a justiça social. Então é isso. Aqui embaixo está um professor, né, com alunos, né, de diferentes, né, a diversidade aqui, né, e esses alunos têm expectativas muito diferentes entre si, e essa é a realidade, né, essa é a realidade. É que faltou uma pessoa com deficiência, né, para poder deixar um pouco mais diferente, né, mas é porque foi né, o que eu consegui achar no programa que eu fiz, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa reflexão, esse mapa conceitual ajuda muito a gente a pensar sobre algumas questões, e é isso.